Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo mais uma vez aqui, trazendo uma questão sensacional, porém uma questão um pouquinho trabalhosa e de um nível assim que eu diria inteligente e bem trabalhoso. É uma questão da EAR, Escola de Especialistas da Aeronáutica, uma questão de física, que vai tratar de dinâmica impulsiva e energia. Questão essa que diz o seguinte: um bloco homogêneo de madeira de massa M, Mzão, está preso por um fio ideal no teto. Um projétil de massa Mzinho, com velocidade constante V0, atinge exatamente o centro de massa do bloco, encrustando-se nele conforme a figura a seguir. Com isso, o centro de massa do bloco, agora com o projétil agregado, sobe uma altura h com relação à trajetória retilínea original do projétil, atingindo nessa altura uma velocidade nula. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade local no local igual a g, dentre as alternativas a seguir, qual expressa corretamente o valor da grandeza h? Jesus amado, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, é um tipo de questão trabalhosa. É um tipo de questão que demanda um tempo para você fazer, mas vai demandar dois conceitos da física aqui que são bastante importantes e que são divertidos de se estudar. São eles: quantidade de movimento, ou conhecido popularmente como dinâmica impulsiva, e a parte final da questão seria o que a gente chama de conservação de energia mecânica. E assim, quando a gente fala de conservação de quantidade de movimento ou dinâmica impulsiva, gente, com quantidade de movimento a gente vê muito quando a gente faz aplicação disso em alguns colidindo corpos entre si. Um exemplo muito básico disso seria você jogar uma sinuca, por exemplo. E quando você aplica energia num sistema, acaba que você emprega massa de um corpo, você emprega altura, você emprega muitas vezes energia elástica, que é um tipo de energia que vai ter uma mola, ou um sistema massa-mola, e vai empregar conceitos, vai empregar grandezas como velocidade, massa, altura e entre outras variáveis. Beleza, o que a questão quer nesse caso? A questão quer a altura que esse bloquinho vai atingir após a colisão, e essa altura ela vai ser atingida após a velocidade do sistema ser zero. Gente, olha só. Antes da colisão, esse bloco de massa M ele se encontra em repouso. E vocês vão ver que a quantidade de movimento desse bloco de massa Mzão, ela é nula. Certo? Vocês vão ver por que já já. E tem um projétil que vai atingir esse bloco, e a velocidade desse projétil é igual a V0, é uma velocidade constante. O que a gente vai fazer nesse exato momento antes da colisão? Antes da colisão, a gente tem uma quantidade de movimento total. Quantidade de movimento que é dado pela letra Q. Essa quantidade de movimento adquirida por um corpo, ela é diretamente proporcional à massa desse corpo vezes a sua velocidade desenvolvida. Beleza? Tá bom. Vamos aplicar a quantidade de movimento antes da colisão. Antes da colisão, a gente só tem, no caso, a gente tem a quantidade de movimento
do blocão, que eu vou chamar de QB, mais a quantidade de movimento do projétil. Certo? Fechou. Isso antes da colisão. Isso aqui eu vou chamar de Q inicial. Já na segunda situação, que é onde o projétil atinge esse bloco de massa M, esse sistema ele vai ter uma quantidade de movimento final. E a quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento do sistema todo. É a quantidade de movimento do bloco mais a quantidade de movimento do sistema. Aqui a quantidade de movimento final eu vou colocar como a quantidade de movimento do sistema e não como quantidade de movimento do bloco mais a quantidade de movimento do projétil. A quantidade de movimento do sistema. Fechou. Só que, olha só. Como a gente está conservando essa quantidade de movimento, as duas quantidades de movimento elas vão ser iguais. Elas vão se conservar. Dito isso, a gente vai igualar a quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Beleza. A quantidade de movimento inicial, que é antes da colisão, vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do projétil mais a velocidade, a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Isso igual a quantidade de movimento final, que é a quantidade de movimento do sistema em questão. A quantidade de movimento do sistema no fim vai ser a seguinte. Como o projétil ele se incrusta, ele fica grudado, ele se agrega ao bloco no final, as suas massas vão ser somadas. Por isso, a quantidade de movimento final é a massa do bloco mais a massa do projétil multiplicada pela velocidade. Essa é a quantidade de movimento final. Beleza. Gente, a quantidade de movimento do bloco, já que o bloco está em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero, essa parcela aqui vai zerar. Fechou? Beleza. Aplicando tudo isso, a massa do projétil é mzinho. Tem uma gata quase que derruba o equipamento, mas enfim, quem sabe faz ao vivo. A massa do projétil é m, a sua velocidade é v0, isso igual, isso mais zero, aí eu já não mexi mais nada na expressão, e a quantidade de movimento no fim. A massa do bloco é mzinho. E a massa do bloco é mzão, perdão. E a massa do projétil é mzinho. A massa do bloco mais a massa do projétil, que é mzinho, vezes a velocidade final.
O que a gente vai fazer agora com essa expressão toda? Galera, olha só, o problema dá um dado importante. Após a colisão, a velocidade final vai ser nula. A velocidade final que esse sistema vai adquirir vai ser nula. O sistema vai parar a uma certa altura Hzinho. Por isso, a gente vai isolar esse VF. Dividindo ambos os lados, isolando o VF e dividindo ambos os lados por Mzão mais Mzinho. A velocidade final desse sistema é Mzinho V0 sobre Mzão mais Mzinho. Bonito. Fechou? Essa primeira parte a gente finalizou. Como a gente achou a velocidade final em função da massa do sistema e da velocidade do projétil, o que a gente vai fazer agora com a velocidade final? Nós vamos aplicar a conservação de energia depois da colisão. Quem quiser tirar um print? Achado o valor, a velocidade final no sistema após a colisão, isso aqui vai ser bastante importante para a gente calcular a altura em que o projétil alcançou, a altura que o sistema alcançou e fez o sistema ele mesmo ficar parado. O que vai acontecer? Gente, olha só. Com o projétil atingindo o bloco, esse sistema, ele vai adquirir uma certa velocidade. Quando ele adquire uma certa velocidade, o sistema adquire um tipo de energia. E a energia que envolve a velocidade de um corpo é a energia cinética, a energia do movimento. Essa energia do movimento é dada pela seguinte expressão que eu vou dar já já, só que agora vai ser o seguinte, para completar a equação toda, a gente vai aplicar o seguinte, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Por quê? Porque quando o projétil atinge o bloco, ele possui uma certa velocidade. Com essa velocidade, o sistema vai adquirir uma certa altura. É a altura que a gente quer. Achando essa altura, quando o sistema ele para e adquire uma certa altura, ele vai adquirir uma energia potencial gravitacional. Aquela energia que depende muito da altura. A energia no sistema que vai ser adquirida em função da sua altura. E olha só, vamos aplicar a conservação de energia mecânica neste caso. A energia mecânica no início, que eu vou chamar de EMI, é igual à energia mecânica no fim, que eu vou chamar de EMF. A energia mecânica inicial é aquela na segunda situação, depois da colisão. Depois da colisão, o sistema ele tem uma velocidade. E a velocidade vai proporcionar ao sistema adquirir uma energia. E essa energia é a energia cinética, a energia do movimento. A energia cinética é dada por mv² sobre 2. Isso igual a energia potencial gravitacional. É aquela energia que um corpo adquire em função da sua altura. Energia potencial gravitacional que é dada pela massa vezes a gravidade vezes a sua altura. E olha só, a altura é o que a gente quer saber.
Certinho? Beleza. Com isso, a gente já tem dados suficientes para descobrir a altura, já que a gente tem a velocidade final no sistema após a colisão. E olha só, quando a gente for manipular algebricamente aqui, nessa expressão, a gente quer encontrar o h. E como eu posso manipular algebricamente, eu posso muito bem eu posso dividir toda a equação por m, certo? Dividindo toda a igualdade por m, eu posso fazer esse corte, certo? Tá bom. E olha só, já que ele quer descobrir a altura, nós vamos isolar a altura. A altura é igual ao v quadrado sobre 2. E já que está multiplicando, a gente vai dividir os dois lados da equação por g. Galera, divisão de frações, hein? Matemática básica. A gente conserva a primeira fração, v quadrado sobre 2, que multiplica o inverso da segunda. O inverso da gravidade é 1 sobre a gravidade. Tá bom, vamos substituir tudo agora. Eu vou colocar essa velocidade final aqui em cima, já que a gente acabou achando. Velocidade final, isso é mv0 sobre mzão mais mzinho. E vou apagar essa expressãozinha aqui. Com isso, vamos achar a altura. A altura vai ser dada por a velocidade do sistema. E olha só a beleza que nós achamos antes. A velocidade adquirida pelo sistema. Isso é mzinho v0 sobre mzão mais mzinho ao quadrado, já que a velocidade é ao quadrado, sobre 2, que multiplica 1 sobre g. Olha só o que a gente acabou de achar. Descobrimos qual que é a altura equivalente, a altura que o sistema adquire. E olha só, essa altura corresponde ao gabarito de letra B. Como eu tinha dito, é uma questão trabalhosa, vai envolver conservação da quantidade de movimento e conservação de energia mecânica, mas no fim não passe de muito algebrismo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a solução. Se você teve dúvidas, traga nos comentários. Curte, comenta, compartilha, leva para alguém que esteja precisando. E é isso. Tamo junto. Obrigado pela atenção até agora, por essa resolução. E até mais. Valeu!